Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa unidade 2. Eu sou a professora Bruna, estarei aqui com vocês em mais essas duas aulas dessa unidade 2. Aliás, eu estarei aqui com vocês em todas as aulas dessa disciplina. Eu estou bem empolgada porque conversar sobre estágio é algo que eu gosto bastante. Vocês já perceberam isso na unidade 1, certo? Então, pessoal, nós estamos dando continuidade, essa será a nossa primeira aula da unidade 2, ela é dividida em duas aulas também, para ficar mais fácil para vocês pensarem os temas, organizarem aí as anotações no caderninho de vocês. Uma das coisas que eu acho muito importante, pessoal, é que você tenha um caderninho para anotar todas as suas coisas de estágio, ok? Até porque no campo de estágio vocês terão que fazer o seu diário de campo, ou seja, nós ainda vamos estar em campo e vocês terão todas essas explicações do seu supervisor de campo e da sua supervisora acadêmica, mas eu sei que assim como no meu campo de estágio, vocês precisam fazer um diário de campo com todas as atividades que foram realizadas durante o seu dia ali no campo de estágio, trazendo também uma contextualização com o autor. Então, é importante que vocês passem a anotar todas as coisas importantes, porque esse período de estágio é realmente muito rico e muito carregado de informações, certo, pessoal? Então, é importante você tomar nota. Tome nota de todos os pontos importantes, ok? Vamos lá, então, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre serviço social e família. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa relação com as famílias, o trabalho social com famílias, ele é desenvolvido especificamente na política de assistência social, mas ele permeia todas as outras políticas públicas também. Se nós formos pensar, por exemplo, na política de saúde, estaremos ali em contato com as famílias. Se nós formos pensar, por exemplo, na política de educação, na nossa atuação na política de educação, também teremos contato com as famílias. Então, família é uma instituição social muito presente, pessoal, na nossa prática, no nosso dia a dia, do cotidiano do trabalho profissional do assistente social, ok? Então, quais são os nossos objetivos hoje aqui de aprendizagem? Proporcionar uma reflexão sobre a política de assistência social no Brasil. Assim como eu havia dito, a política de assistência social prevê o trabalho social com famílias na nossa política nacional de assistência social, a PNAS, de 2004. Vou anotar aqui para vocês acessarem esse documento depois. Na nossa PNAS, nós temos ali disposto de que os assistentes sociais desenvolverão esse trabalho social com famílias nos equipamentos onde são organizados os serviços da política de assistência social no Brasil, certo? E nós também vamos pensar sobre a proposta de trabalho social com essas famílias lá no campo de atuação, ok, pessoal? Você sabia, então, que existe uma relação intrínseca entre serviço social e família? Por quê, pessoal? A família, como eu havia dito, ela é uma instituição social. Então, o que isso significa? Quando você fala, professora, família é uma instituição social, mas como assim? Eu achava que família não era uma instituição, porque quando eu penso numa instituição, eu estou pensando, de repente, numa empresa, no próprio Estado, como aparato estatal, uma instituição que está funcionando ali para que a sociedade viva uma vida organizada minimamente. Quando nós pensamos em instituição, é isso que nos vem à mente, não é verdade, pessoal? Mas o que isso significa? Significa que família não diz, olha só, grifem aí, pessoal, não diz respeito somente a questões biológicas, ou seja, não tem a ver com você ter o mesmo sangue que as pessoas que moram contigo. Não trata-se somente do DNA ser compatível. Trata-se de um processo social. Vocês estão grifando aí, pessoal, tomando nota. Nas aulas ao vivo eu vou perguntar para vocês. Quem lembra quando nós conversamos sobre instituição social, sobre família? Então anota aí. Então trata-se de um processo social e cultural, sobretudo. Portanto, é construída e reconstruída historicamente, pessoal. A família
ela não foi pensada da mesma forma sempre. Vocês lembram que antigamente, muitos anos atrás, o Philippe Arrier, ele, que é francês, ele vai fazer uma discussão sobre como as crianças, por exemplo, vou dar um exemplo porque criança é uma figura importante hoje quando nós pensamos em família, né, pessoal? Então, a criança, ela era tratada e vista como um mini adulto, ele vai usar esse termo. Ou seja, nós não tínhamos esse apego, né, com as crianças, esse cuidado que nós temos hoje, essa relação com as crianças era diferente. Então, a família, em sua forma geral, ela foi pensada de diversas formas. Então, a família é um processo histórico também, pessoal. Lembram que a gente sempre discute que tudo é uma construção social? A nossa forma de pensar é uma construção social, a nossa forma de enxergar o mundo é uma construção social, a nossa forma de perceber os nossos relacionamentos é uma construção social, certo? E a família não foge disso. Família é uma construção social e ela foi passando por essas mudanças históricas, ok? Nós não pensamos família sempre como nós pensamos hoje. E provavelmente nós não vamos pensar a família da forma que nós pensamos hoje para sempre. Ela vai sofrendo essas modificações, certo, pessoal? Então, a relação entre família e serviço social ocorre desde o início da profissão. Vocês lembram lá a Gênese, primeira escola de serviço social no Brasil, quando é que foi mesmo? Vocês lembram, né, da disciplina de fundamentos? Fui eu que ministrei fundamentos para vocês. Se vocês não lembrarem, eu vou dizer para vocês voltarem para as nossas aulas conceituais, hein, pessoal? 1936, onde hoje nós temos a PUC São Paulo, PUC SP. Foi lá a primeira escola de serviço social, primeira escola de serviço social no Brasil. Lembrando que a primeira escola de serviço social na América Latina não aconteceu na década de 30, não surgiu na década de 30, mas em 1925 no Chile. Em Santiago, no Chile, ok? Então, esse é o início, essa é a gênese da nossa profissão. Esse é o tempo histórico, 1925 na América Latina, logo em seguida, alguns anos depois, 11 anos depois, em 1936 aqui no Brasil. Então, pensando nesse processo de gênese do serviço social aqui, lembrando dessa relação da família com o serviço social, nós vamos ver, pessoal, que elas sempre estiveram juntas. Sempre estiveram ali, o serviço social desde o seu início tentava trabalhar o aspecto das famílias, mas não se esqueçam, a gente estava tentando trabalhar com as famílias de uma forma errada, que nós percebemos hoje como errado. É claro que para aquela época, as damas de caridade que realizavam essas atividades estavam muito à frente do seu tempo. Por quê? Porque elas estavam pensando família. Mas hoje, se nós olhamos para a história, nós percebemos que era uma visão de ajuste das famílias, delas conseguirem ser ajustadas a um modelo social que estava em vigência naquele momento, ok, pessoal? Então, nós consideramos isso e realmente realizamos uma problematização em relação a isso. Mas para elas, naquele tempo, elas estavam realmente fazendo algo inovador, ok, pessoal? Então, família, serviço social, isso tudo resulta de uma relação que é histórica, de uma história que começou lá atrás, na gênese da nossa profissão. O que nós temos hoje? A família precisa ser pensada em uma perspectiva de totalidade social e não por si mesma. Nós não podemos olhar para as famílias e pensar que elas precisam se ajustar ao que nós consideramos que é correto, ao nosso modo de viver. Certo, pessoal? Nós não podemos olhar para as famílias e pensar: nossa, mas é por isso que você está aqui procurando benefícios da assistência social, porque afinal de contas você tem 7 filhos, 5 filhos, então o nosso papel não é esse, não é atribuir um juízo de valor, não é fazer um julgamento em relação às famílias. Então, nós precisamos cuidar com julgamentos. Por quê, pessoal? Porque quando nós pensamos em família, nós estamos falando de um contexto difícil, porque cada um tem o seu modelo, o seu jeitinho de se organizar. Então, nós precisamos, inclusive, prestar atenção quando nós utilizamos o termo família desestruturada.
Vocês conseguem perceber a importância e a relevância de dizer isso para uma família? O peso que isso traz sobre uma família, quando você traz essa nomenclatura sobre ela, que ela é uma família desestruturada? Porque se nós estamos dizendo que a família é desestruturada, quer dizer que nós estamos partindo do pressuposto de que existe uma estrutura ideal para a família, sabe? E é esse o grande problema. Não existe um modelo ideal. As pessoas vão se organizando conforme elas conseguem na sociedade capitalista de classes, conseguem perceber isso? Então, se nós dizemos que uma família é desestruturada, nós estamos partindo do pressuposto de que existe uma estrutura ideal, de que essa família não está se encaixando nessa estrutura ideal. Portanto, nós estamos realizando esse julgamento de que ela é uma família desestruturada. Então, cuidado com os termos quando você for trabalhar com as famílias. Então, o termo desestruturada, por exemplo, nós precisamos fugir disso, desestruturada, certo? Porque nós estamos colocando um juízo de valor quando nós dizemos isso. Nós precisamos perceber a família numa visão de totalidade social, inserida dentro da sociedade capitalista de classes, que é uma sociedade desigual por si só, ok, pessoal? Então, os estudos da sociologia, por exemplo, apontam a família como fonte primária de socialização, ou seja, o nosso primeiro contato com o mundo se dá onde, pessoal? Normalmente é na sua família de origem, exceto em casos isolados de expressões da questão social latentes, por exemplo, de violência, onde a mãe tem o seu filho no hospital e já sinaliza que ela não vai ficar com o filho, que ela está realmente entregando o seu filho para adoção ou para qualquer outro procedimento que se faça. Então aí sim essa criança não vai ter o primeiro contato com a sua família de origem, mas ela terá o seu primeiro contato com outra família, que não é a sua família de origem. Mas, via de regra, né, pensando em linhas gerais, o nosso primeiro contato é realizado com a nossa família. O primeiro momento de socialização do bebê, da criança, na sua primeira infância, é com a família. Por isso que ela tem tanta importância. Ou seja, existem esses dois momentos, né? A socialização primária e a socialização secundária. Então, são coisas diferentes. A família, tal qual conhecemos hoje, é a família tradicional burguesa. Trata-se de uma família tradicional burguesa, ok? Baseada no conceito de propriedade privada, ou seja, nós já estudamos um pouquinho sobre isso também em outras disciplinas, no primeiro e no segundo ano. No entanto, as famílias se desenvolveram de diversas formas durante o desenvolvimento da sociedade. Pessoal, diversas formas, ou seja, as famílias, elas se organizaram do jeito que muitas vezes elas aprenderam. Pode ser que não seja o ideal para você, que é o assistente social que está atendendo essa família, mas é a forma com que elas conseguiram se organizar na sociedade capitalista de classes. Então, nós precisamos fugir do modelo de idealização da família, porque nem sempre você vai encontrar uma família para atender que vai estar de acordo com o que você pensa, mas o seu papel enquanto assistente social não é o de trazer os seus valores e princípios para o atendimento. A sua obrigação, a sua responsabilidade ética é de proporcionar uma reflexão sobre os direitos daquela família, independente da forma que ela se organizou, ok? Vamos prosseguindo. A família, então, reproduz ideologias, né? É claro que nós pensamos na socialização primária, então as nossas primeiras memórias, nossas primeiras maneiras de ver o mundo, ela está relacionada à nossa família, nossa primeira infância. Vou colocar aqui para nós não esquecermos de sinalizar isso. Vemos que as relações de cuidado, elas são percebidas... Vemos que as relações de cuidado percebidas atualmente nem sempre ocorreram dessa mesma forma. Lembram que eu acabei de falar? O Philippe Arrier vai discutir isso nas obras dele, sobre essa mudança que nós tivemos em relação ao tratamento das crianças especificamente. Cabe salientar que a Igreja Católica... Lembram que a Igreja Católica tem também uma raiz histórica ali do início da nossa profissão, né, pessoal? Do surgimento da profissão. A Igreja Católica, então, ela empreendeu esse esforço
no que se refere a essa mudança relacionada ao cuidado. Então, se nós temos hoje essa relação de cuidado com as crianças como ela é hoje, tal qual como ela é hoje, isso tem muito também a ver com algumas ideologias e perspectivas da própria Igreja Católica que foram sendo incutidas no interior das famílias, certo, pessoal? Então isso é muito importante, porque nós sabemos que a Igreja Católica, ela também teve ali a participação na gênese da nossa própria profissão. Lembram que as primeiras ações eram realizadas pelas damas de caridade, vinculadas à Igreja Católica. Então, tudo isso tem muito a ver com esse aspecto da crença, dos propósitos cristãos em relação à família e a forma com que eles percebem família, certo? Então, os papéis eles foram redimensionados, né? Por exemplo, hoje nós temos a escola em tempo integral, membros da família que ingressam no mercado de trabalho. As crianças têm muito acesso à informação hoje, né, pessoal? Nós sabemos que as crianças estão aí inseridas nesse mundo da tecnologia, então esses papéis da criança no interior da família foram de fato redimensionados. Hoje elas ficam na escola em tempo integral, elas têm uma carga horária de educação também muito controlada pelos pais, então nós tivemos realmente muitas mudanças relacionadas ao pensamento sobre a criança nesse contexto de sociedade capitalista também. Então é importante salientar que no que se refere à mudança de papéis, temos hoje em destaque a questão das mulheres também, né? A inserção no mercado de trabalho das mulheres precocemente, que é algo que não ocorria no passado. Isso aqui é algo bem atual, as mulheres tomando esses espaços no mercado de trabalho. Nós temos exemplos de mulheres que estão adentrando, sendo inseridas no mercado de trabalho e que os papéis estão realmente se invertendo, né, pessoal? E os homens passam a estar mais presentes no ambiente da casa, do cotidiano ali da família mesmo. Então, essas mudanças de papéis são importantes também para que a gente possa pensar a família. Novos arranjos familiares, nós temos aí, inclusive, essas mudanças todas no processo de adoção, em relações homoafetivas e não só em relações heterossexuais, mas então as famílias elas estão sendo compostas de formas diferentes hoje em dia, através, por exemplo, de exemplos de 2 pais, 2 mães. Então as crianças estão vivenciando esse contexto familiar diferente do que nós vimos lá atrás, certo, pessoal? Então muitas famílias no Brasil chefiadas por mulheres que são abandonadas muitas vezes, deixadas pelo seu companheiro ali com seus 2 filhos, 3 filhos e que precisam chefiar, realmente precisam bancar a família toda, os seus filhos, que são responsabilidade dela nesse momento, famílias chefiadas por mulheres. Nós temos um grande número de famílias que são realmente chefiadas por mulheres aqui no Brasil, certo, pessoal? Isso aqui também é algo para a gente problematizar. As relações de gênero, que também é uma discussão presente aqui no nosso curso de graduação. Aqui, pessoal, nesse slide, eu não vou nem gastar muito tempo aqui nele com vocês, porque essa discussão sobre família estruturada e desestruturada, por sua vez, que nós já fizemos lá atrás, né? Então, existem diversos tipos de família, né? Por isso a gente precisa se assentar a esses aspectos moralizadores e punitivistas relacionados à nossa atuação enquanto profissionais mesmo, lá no nosso campo de trabalho, né, pessoal? Precisa cuidar com os termos, precisa cuidar com o seu próprio julgamento, o seu juízo de valor sobre as famílias, ok? Abandonar uma visão positivista, ou seja, de ajustamento, de enquadramento das famílias ao modelo social vigente. Uma ideia de ajustamento, ok. Durante muitos anos, o serviço social realmente bebeu dessa fonte, né? Das ideias do positivismo, do funcionalismo, onde nós pensamos realmente que precisamos adequar o indivíduo àquele modelo de sociedade. Nós já abandonamos isso, pessoal. Então, quando nós pensamos em família, é muito importante lembrar que nós já deixamos essas atitudes para trás, ok? Essa era a nossa discussão prevista para essa aula de agora, nossa aula da unidade 2, nossa primeira aula, e essa discussão se
vai se postergar, pessoal, ela vai se aprofundar na nossa próxima aula. Então, vejo vocês, até lá!